Crianças, vamos então para a aula de história. Na aula de história de hoje, vocês vão fazer uma atividade no caderno ou em uma folha avulsa, uma folha de sulfite, tá? Uma parte, né, a parte de trás da folha que não foi usada. Vamos fazer um desenho, tá? Prestem atenção. Faça uma ilustração sobre o que você entendeu sobre Tiradentes. Não sei se vocês já escutaram algum momento, né, alguma vez na vida sobre essa palavra, né, sobre essa pessoa, sobre esse personagem aqui, muito importante da história do Brasil. Tô falando dele porque essa semana vai ter um feriado, que é quarta-feira, dia 21. E o feriado é em memória a esse homem, né? Então, olha como ele foi muito importante para a história do Brasil. Ó, essa é a foto dele, ó. Um homem, né, tem barba. Tá, ó. Tiradentes. Que a luta pela liberdade nunca seja esquecida. Ele, crianças, foi uma pessoa que lutou para que as pessoas tivessem liberdade, tá? Ele é mineiro, ele nasceu em Minas. Minas é um estado vizinho aqui de São Paulo, tá? Então ele nasceu numa cidade bem próxima daqui. Esse homem pertence a essa época aqui, ó, mais ou menos essa época aqui, crianças, ó, que eu tô passando o risquinho vermelho. Vocês já viram essa imagem em outras aulas, tá? Porque nós estávamos estudando sobre a história, né, do Brasil e nós paramos no período colonial. Então, ele nasceu e, né, acabou morrendo nessa época aqui, tá? Ele nasceu em 1746, tá? E faleceu em 1746. Foi nessa período que tava dessa cor aqui, ó, tá? Desse mapinha aqui. Só pra gente relembrar a história, né? Chegou aqui no Brasil os portugueses e aqui já viviam quem? Os índios. Chegando aqui, né? Depois aconteceu o período pré-colonial. Foi aquele período, criança, que foi a exploração do pau-brasil aqui, da madeira que tinha aqui. Quem fazia esse trabalho eram os índios, né? Os índios, em troca de ganhar alguns objetos que eles não tinham, né? Que não fabricava aqui, que vinha da Europa, eles cortavam o pau-brasil e davam para os portugueses, né? Os portugueses pegavam essa madeira e vendia lá na Europa, porque era uma madeira muito cara. Então foi um meio deles conseguirem ali ganhar dinheiro, né? Com a exploração do pau-brasil. Passados alguns anos, começou aqui no Brasil o período colonial, né? O período aí que teve as primeiras colônias, as primeiras vilas do Brasil. Nós já estudamos sobre isso. Daí nessa época tinha os engenhos. Nos engenhos se produzia cana de açúcar, né? Tinha um canavial. E nessa época quem trabalhava eram os escravos africanos, né? Que foram trazidos lá da África. E eles trabalhavam, né? Eles eram escravos. Para fazer essa cana de açúcar virar aí o melado para vender, né, levar lá para a Europa e fazer essa venda. Passado alguns anos, ó, tá vendo? Ó, nesse período aqui mesmo, chamado período colonial, encontrou-se aqui, né, através aí de procura, encontrou-se muito ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Nesse período que encontrou o ouro, né, o dinheiro, então quem ficava com a maior parte do dinheiro, passado algum tempo, eram, né, a coroa portuguesa, os portugueses. Daí nessa época que nasceu Tiradentes, e Tiradentes, né, que faleceu também nessa época. Então eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá? Então no dia 21 de abril a gente comemora o dia do Tiradentes. O feriado marcado pelo dia da morte dele, porque ele faleceu no dia 21 de abril, tá? Ele é conhecido na história do Brasil todo, tá? Ele é um herói, lutou pela liberdade do povo. E em todos os cantos do mundo, crianças, as pessoas sempre lutam para viver de liberdade, tá? Não é só aqui, em todo lugar. No nosso país não foi diferente. Quando o Brasil então era colônia, território de Portugal, como eu falei para vocês, muitos brasileiros estavam insatisfeitos, estavam tristes, não estavam gostando com toda a exploração e de autoridade dos portugueses, né? Eles chegavam e mandavam, se falava isso aqui vai ter que pagar mais impostos.
A população tinha que pagar. Então a população brasileira estava muito desgostosa, estava muito infeliz. Daí um grupo de brasileiros que já não aguentava mais as ordens do rei que morava em outro país, né? Não morava aqui no Brasil. Começou a reunir para organizar uma revolta, né? Para acabar de uma vez só com a história do Brasil colônia. Eles não queriam mais, né? Que o Brasil pertencesse mais a Portugal. Daí o Tiradentes foi um dos líderes. O líder é quando é igual a diretora da escola. Quem que é líder na escola? A diretora, né? Que é a líder. É a pessoa que dita as regras, a pessoa que lidera, que organiza as coisas, tá? Então, o Tiradentes, ele foi um líder do movimento que acabou revelado aos portugueses por um amigo da onça, né? Então, ele tinha ali ele e o grupinho dele, que tinha um plano, né, de como como se libertar de Portugal. Só que um amigo da onça, que é um amigo falso, foi lá, né, e contou para o pessoal da coroa portuguesa, né? Esse homem era chamado de José. Ele traiu então o Tiradentes e contou que Tiradentes estava aí pensando em fazer com o grupo dele. Daí todas as pessoas do movimento foram presas. Todas as pessoas que pertenciam ao grupo do Tiradentes foram presos. E somente Tiradentes, que foi esse homem aí, ele foi enforcado, ele foi morto, tá? Então, né, os portugueses, né, achou por bem matar ele, né, para mostrar que eles sabiam do plano deles, do Tiradentes. Então ele foi morto. Então ele foi morto no dia 21 de abril, por isso que a gente comemora feriado nesse dia, tá? Muitos anos depois, a injustiça de Tiradentes foi reconhecida e ela, né, passou a ser considerado um mártir da independência do Brasil, né? O homem que morreu para que a independência do Brasil acontecesse mais tarde, tá? Então por isso que é feriado. Gostaria de comentar com vocês, crianças, o apelido dele é Tiradentes porque ele tinha a profissão de dentista, tá? Ele era excelente dentista para arrancar os dentes, por isso que é Tiradentes, tá? Era uma das profissões dele, porque ele tinha várias profissões. Ele era um homem muito inteligente. Então, o Tiradentes vem porque ele tirava dente mesmo, tá? Ele era um dentista. Crianças, vou passar aqui para vocês um videozinho que encontrei na internet, que acho que vai ser bom para vocês entenderem bem a explicação do dia, tá? No tempo em que o Brasil pertencia a um país chamado Portugal, um certo homem, José Joaquim da Silva Xavier, recebeu o apelido de Tiradentes, porque sabia tirar os dentes das pessoas. Ele vivia lá pelas bandas de Ouro Preto, onde descobriram muito ouro e diamante escondidos embaixo do chão, e quem exploravam eram os mineradores. Tiradentes viu um minerador chorando e se aproximou, perguntando: "Por que está chorando tanto desse jeito?" "É porque estão levando todo o nosso ouro embora." "Não acredito, isso não pode ser verdade." "É sim. Olha lá, Portugal tem mandado cobrar impostos cada vez mais caros e com isso está levando todo o nosso tesouro embora. Isso não pode continuar assim. Vamos fazer alguma coisa." E eles se juntaram a mais pessoas e criaram o grupo dos Inconfidentes. Eles queriam se verem livres de Portugal e até criaram uma bandeira que mais tarde se transformou na bandeira do estado de Minas Gerais. Mas os portugueses descobriram todo o plano e pegaram Tiradentes e não deixaram ele viver. Mas eles não imaginavam que mesmo Tiradentes não estando vivo, ele se tornaria um herói. E é por esse ato de coragem que homenagearam Tiradentes e comemora-se no dia 21 de abril, o dia de Tiradentes.
Criança, então esse foi o videozinho para complementar aquilo que eu falei para vocês, tá? Então vocês vão fazer um desenho sobre o que vocês entenderam sobre Tiradentes, tá? Vão fazer um desenho bem bonito, vão pintar e vão enviar, tá? Que faz parte da aula de História, que é sobre a história do nosso Brasil. Beijos, crianças, boa aula para vocês e até logo para quem for para aula online.